Milionário disfarçado pede bolo vencido na loja e se choca ao ver a atitude da atendente. Imagine uma tarde abafada no coração de São Paulo, no Brás, quando um homem simples empurra a porta de uma pequena confeitaria. O movimento é pouco, o cheiro de bolo recém-saído do forno toma o ar, e a atendente organiza a vitrine com a mesma delicadeza de quem cuida de um tesouro. De repente, ele se aproxima do balcão e faz uma pergunta que ninguém ali esperava ouvir. Uma pergunta que parece tão improvável que faz a atendente erguer o olhar na mesma hora. A partir desse instante, tudo muda. Um gesto de gentileza cria um fio invisível entre dois mundos completamente diferentes e faz nascer uma história capaz de transformar destinos que jamais deveriam ter se cruzado. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe dessa história. O homem, vestido como alguém qualquer, não deixa transparecer que é dono de um império corporativo na zona mais nobre da cidade. Ele chega até a loja decidido a testar algo que vinha inquietando seu coração havia meses. O sorriso da atendente, que nem imagina quem ele é, o surpreende. Sem julgamentos, sem desconfiança, ela o trata como trata todos que entram ali, com dignidade e atenção. E essa atitude toca uma parte do homem que ele pensava ter perdido para sempre. A confeitaria, com suas paredes antigas e cheias de história, se torna o ponto de partida de uma jornada que atravessa estações, desafios e reviravoltas inesperadas. A cada visita, o homem volta não pelo bolo, nem pelo café, mas pela maneira como aquele pequeno comércio resiste à pressa da cidade e pela força silenciosa da mulher que o administra. Ele começa a perceber que existe mais verdade na simplicidade de um balcão gasto do que nos escritórios de vidro que frequenta diariamente. O bairro vive ciclos marcantes que influenciam diretamente a trajetória de cada personagem. Das chuvas que esvaziam as calçadas às festas juninas que pintam as ruas com cores e música, das crises enfrentadas pelo comércio aos momentos de esperança que surgem quando a comunidade se une. Aos poucos, cada detalhe cultural do Brás, cada tradição e cada escolha moldada pela rotina paulistana, empurra os personagens para caminhos que jamais imaginaram seguir. Enquanto isso, o homem luta com seu próprio conflito interno. Ele se sente dividido entre continuar escondendo quem é ou arriscar tudo revelando a verdade. A cada dia, a conexão entre ele e a atendente cresce, mas junto dela aumenta também o peso de manter o segredo. Ele sabe que qualquer passo em falso pode destruir aquilo que está nascendo. E sabe que a única maneira de resolver esse dilema é enfrentar seus próprios medos, algo que há muito tempo tenta evitar. Por outro lado, a atendente enfrenta desafios que vão muito além das contas da confeitaria. Ela luta pelo sonho deixado pelos avós, resiste à concorrência desleal dos arredores e tenta se manter firme mesmo quando tudo parece conspirar contra. Cada escolha dela se entrelaça ao destino do homem disfarçado, criando uma trama onde cada gesto tem consequências e cada reviravolta revela um novo lado dessa história. Durante meses, o destino insiste em aproximá-los através de coincidências que fazem sentido dentro da vida movimentada do bairro. A entrada de novos comerciantes, eventos comunitários, mudanças financeiras e transformações emocionais empurram a narrativa para frente, sempre com o sabor doce e amargo da vida real. O que começou com uma pergunta simples em frente a uma vitrine de bolo se transforma em uma jornada que ninguém poderia prever. Uma história onde generosidade, segredos e coragem se entrelaçam até o ponto em que nenhuma verdade pode mais ser escondida. O sol do início da tarde pesa sobre o Brás, deixando o ar quente, abafado, vibrando na calçada estreita onde as pessoas se apertam entre sacolas, vendedores ambulantes e ônibus que passam rasgando o vento. O barulho constante de buzinas e conversa se mistura com o cheiro de fritura vindo de uma barraca de pastel. No meio daquele movimento, uma pequena confeitaria, modesta e antiga, permanece aberta como um pedaço de calma no centro do caos. A porta de vidro já mostra marcas do tempo, e o letreiro pendurado há mais de 2 décadas balança com a brisa quente que entra cada vez que alguém passa. Dentro, o aroma de bolo fresco, café forte e massa assada invade o ambiente. As vitrines exibem bolos simples, pedaços de tortas, pães caseiros e docinhos que lembram festas de família. Atrás do balcão, uma mulher ajeita a cobertura brilhante de um bolo de laranja. Ela trabalha com movimentos cuidadosos, concentrados, como quem carrega no peito a responsabilidade de manter tudo funcionando. É início de mês, mas o movimento está fraco. Ainda assim, ela sorri para os poucos clientes que entram, guardando dentro de si a preocupação com as contas que se acumulam na gaveta do caixa. Do outro lado da rua, um homem observa discretamente a fachada da confeitaria.
As roupas gastas, o boné velho e a mochila simples não revelam nada sobre quem ele realmente é. A barba por fazer e o olhar observador completam um disfarce de alguém que parece só mais um entre tantos que passam ali. Mas por trás daquela aparência comum existe alguém acostumado a salas envidraçadas, reuniões com investidores e números milionários. A vida que leva é sofisticada, silenciosa e distante de qualquer simplicidade, mas ele está ali por um motivo que nem ele mesmo entende completamente. Depois de alguns segundos, respira fundo, ajusta o boné e atravessa a rua. Ao entrar, sente imediatamente o cheiro de bolo quente. A porta faz o típico barulho metálico ao se fechar, e a atendente ergue o rosto com educação automática, ainda limpando as mãos no avental. O homem entra com passos lentos, como se estivesse estudando cada detalhe do lugar. Olha para a vitrine, para os preços modestos escritos com marcador azul, para os tabuleiros organizados com cuidado. Ele só diz a frase depois de respirar 2 vezes, como se ensaiasse: "Você teria um bolo vencido para mim?" A atendente congela por um segundo. A frase não faz sentido naquele ambiente. Ela olha para ele, tenta interpretar sua expressão, observa suas roupas, a mochila quase vazia. A pergunta poderia soar estranha, mas ela não reage com estranheza. Respira fundo, se aproxima do balcão e responde com naturalidade: "Aqui ninguém sai levando nada vencido. Se precisar de bolo, leva o mais fresco que saiu agora há pouco." O homem arregala os olhos, surpreso com a firmeza gentil. Não havia julgamento no tom dela, apenas preocupação verdadeira. Ele espera a reação comum das pessoas quando acreditam estar diante de alguém sem recursos: impaciência, indiferença, desconfiança. Mas ali não existia nada disso. A atendente abre a vitrine, pega um pedaço generoso do bolo recém-saído, coloca em uma embalagem simples e completa tudo com um copo de café quente servido na hora. "Está muito quente lá fora. Melhor comer com café." O gesto desmonta por dentro. A gentileza o atinge. Como um choque, algo tão raro em seu cotidiano que ele sente o peito apertar. Ele tenta falar que não precisa de tudo aquilo, que só queria saber se poderia levar o que estivesse sobrando, mas a atendente apenas sorri e diz: "Se quiser comer aqui dentro, fica mais fresco do que lá fora." Ele olha em volta. Uma mesa vazia, 2 cadeiras antigas, um ventilador fazendo barulho perto da porta. Nada luxuoso, nada grandioso. Mas algo ali o atrai de uma forma que não sabe explicar. Ele se senta e dá a primeira mordida. O sabor simples do bolo, a maciez, a calda de laranja ainda quente, tudo desperta nele lembranças que achava enterradas. Tardes na casa da mãe, cheiros da infância, momentos que desapareceram quando ele entrou para o mundo dos negócios e passou a viver rodeado de pessoas que não se aproximavam sem querer algo em troca. Enquanto ele come, observa a atendente atendendo outros clientes. Vê o carinho com que cumprimenta os mais velhos, a paciência com as crianças que apontam para os doces, a maneira como ajeita tudo como se estivesse cuidando de algo precioso. Ele percebe que a loja é mais do que um comércio. É um pedaço de história do bairro. As paredes carregam a marca de quem batalhou por aquilo. Quando termina o bolo, levanta para pagar, mas a atendente se adianta: "É por conta da casa. Todos merecem um pouco de cuidado de vez em quando." O homem sente um impacto interno difícil de descrever. Não está acostumado a receber nada sem que haja alguma expectativa em troca. A generosidade simples o deixa desconcertado. Ele insiste em pagar, mas ela recusa. Se quiser ajudar, volte outro dia. A porta está sempre aberta. Ele agradece, com a voz mais baixa do que imaginava. Quando sai, a luz forte lá fora o faz piscar, mas é algo por dentro que o incomoda ainda mais. A sensação de estar sendo visto como ser humano, não como um cheque ambulante. Caminha pela rua pensando no gesto, na simplicidade, na sinceridade. É um homem que comanda empresas, constrói prédios, fecha contratos, mas percebe ali que não consegue controlar a própria emoção diante de um pedaço de bolo oferecido com bondade. Volta no dia seguinte. E no outro. Sempre disfarçado. Sempre observando, sempre tentando entender por que aquele lugar mexe tanto com ele. Cada visita reforça algo que ele não sabia que precisava, um espaço onde não é tratado como milionário, onde ninguém mede suas palavras para agradar, onde ele encontra a humanidade que achava perdida. Aos poucos, começa a notar detalhes: o ventilador que vive falhando, a vitrine que precisa de manutenção, o movimento que cai quando chove, a luta silenciosa da atendente para manter o comércio vivo.
E cada detalhe o afeta mais do que deveria. No fim da primeira semana, ele percebe que não está simplesmente curioso. Está envolvido. E a força dessa descoberta o deixa inquieto, como se tivesse aberto uma porta que não consegue mais fechar. O mundo poderia ser enorme, mas naquele pequeno pedaço do Brás existe algo que ele não encontra em lugar nenhum: autenticidade. E ele sabe que isso é raro. Raríssimo. E que, a partir daquele dia, nada mais será igual. O dia amanhece úmido em São Paulo, com uma garoa fina que cai sem pressa e deixa o chão brilhando como se tivesse recebido uma camada de verniz. As ruas do Brás ainda estão despertando, mas a confeitaria já está aberta. O cheiro forte de café recém-passado sai pela porta entreaberta, misturando-se ao perfume doce de bolo de fubá que acaba de sair do forno. O homem reaparece ali cedo. Não tão cedo quanto os primeiros trabalhadores do bairro, mas cedo o suficiente para ser um dos primeiros clientes da manhã. Depois da experiência intensa dos dias anteriores, ele não sabe exatamente o que espera encontrar. Só sabe que precisa voltar. Que algo puxa para aquele lugar como se fosse uma âncora emocional presa ao peito. Ao entrar, o calor do interior contrasta com o vento gelado da rua. O vidro da porta emperra um pouco, fazendo o barulho metálico habitual, e a atendente aparece de dentro da cozinha, secando as mãos no avental. Ao vê-lo, solta aquele sorriso que não parece treinado, nem profissional, apenas sincero. Ele sente aquilo mexer de novo com ele. Tem café fresco. Se quiser, posso servir agora. Ele aceita com um aceno. A voz parece desaparecer quando tenta usá-la ali dentro. A atendente coloca uma xícara cheia em cima do balcão e oferece um pedaço pequeno de bolo, explicando que saiu do forno há pouco. A cena se repete como nos dias anteriores, mas algo está diferente. Agora ele observa tudo com mais atenção, como se cada detalhe revelasse uma parte oculta da história daquela mulher e daquela loja. Repara no ventilador barulhento tentando girar. Repara no forno antigo, no fogão desgastado, nos quadros simples pendurados na parede. Repara também nas mãos dela, que mostram sinais de esforço de longos anos, mãos que não tiveram descanso, mas que ainda assim tratam tudo com carinho. Ela pergunta se ele quer comer ali dentro ou levar para a viagem. A voz dela tem suavidade, mas também possui algo firme, como alguém acostumado a lutar por cada pequeno avanço do dia. Ele decide comer ali. Senta-se à mesma mesa do primeiro dia, observando o movimento da rua através do vidro. Os ônibus passam levantando a água acumulada nas beiradas. Vendedores improvisam lonas coloridas para proteger suas mercadorias. Algumas pessoas se apertam sob guarda-chuvas pequenos demais para a garoa insistente. Enquanto come, percebe a atendente levantando uma caixa de farinha pesada. Ela tenta carregar, mas escorrega um pouco e apoia o peso no balcão. Ele se levanta rapidamente, oferecendo ajuda. Ela hesita, como se não quisesse incomodar, mas aceita com um sorriso agradecido. Ele leva a caixa até o depósito nos fundos. A porta rende ao abrir. Lá dentro, o cheiro forte de baunilha, açúcar e massa crua domina o ar. Ele observa o espaço. Prateleiras repletas de ingredientes básicos, utensílios antigos, tudo muito organizado, mesmo com a limitação de espaço. A atendente agradece quando ele coloca a caixa no chão. Às vezes é difícil fazer tudo sozinha, ela comenta, num tom de quem não reclama, apenas constata. Ele sente um aperto silencioso no peito. De todas as pessoas que conhece no mundo empresarial, nenhuma moveria um dedo sem esperar algo em troca. Ali, diante daquela mulher batalhadora, tudo parece mais humano. Quando volta ao salão principal, percebe algo novo sobre a confeitaria. Uma prateleira com potes de vidro contendo receitas escritas à mão. Anotações antigas, rabiscadas, com letras que parecem de diferentes épocas. Receitas tradicionais de bolo, pães, doces, tudo feito de forma artesanal. Ele não tocaria na prateleira sem permissão, mas se aproxima e observa. A atendente explica que aquelas receitas foram deixadas por familiares que já não estão ali, mas que ajudaram a construir aquela confeitaria. É como se cada doce tivesse uma história própria. E isso o atinge com mais força do que esperava. Durante as horas seguintes, o movimento começa a aumentar. Pessoas entram para comprar pão, outros pedem café para levar. Um grupo de senhoras do bairro chega, comentando sobre o tempo, sobre a feira da semana, sobre os altos preços que todo mundo está enfrentando. As senhoras elogiam a qualidade do bolo e dizem que a atendente é um tesouro do bairro. O homem observa tudo de longe, tomando café devagar.
Cada cliente que entra é recebido com a mesma atenção. Cada pedido é preparado com cuidado. A mulher trabalha com uma dedicação que ele quase nunca vê nos altos andares dos prédios comerciais. Em certo momento, uma das senhoras percebe o homem sentado ali, curiosa, pergunta se ele é novo no bairro. Ele apenas responde com um sorriso discreto, dizendo que está conhecendo a região. A atendente acompanha a conversa de longe, ouvindo sem interferir. Mais tarde, quando o movimento diminui, o homem pergunta se ela sempre trabalhou naquela loja. A atendente conta que sim, que cresceu ali, que aprendeu tudo sobre massas e bolos com os mais velhos da família. Ela explica que o bairro sempre foi muito vivo, que as ruas percorrem histórias de imigrantes, de comerciantes, de trabalhadores que construíram suas vidas ali. Enquanto ela fala, ele percebe o brilho no olhar dela. Percebe como ela ama aquele lugar, apesar das dificuldades. E entende, sem precisar de palavras longas, que ela luta para manter viva uma memória familiar e comunitária. A conversa é interrompida quando o vento faz a porta da confeitaria balançar. A atendente percebe que a chuva engrossou e corre para colocar um tapete grosso perto da entrada, para evitar que a água invada o interior. Ele imediatamente ajuda, segurando a porta enquanto ela ajusta o tapete. Ela agradece com um sorriso que ilumina o ambiente. Depois disso, ele se oferece para carregar alguns sacos de farinha que estavam encostados na parede. Ela tenta recusar, mas ele insiste, dizendo que não custa nada ajudar. E enquanto leva os sacos até a cozinha, repara novamente no espaço apertado, nos equipamentos antigos, no forno que parece ter décadas. Ele pensa em como poderia ajudar sem chamar atenção. Pensa nas empresas que possui, nos recursos que tem, na facilidade com que poderia transformar aquele lugar. Mas algo dentro dele diz que não deve se precipitar, que precisa entender mais antes de agir, que precisa respeitar o ritmo daquele lugar. Quando volta ao balcão, percebe um pequeno quebra-cabeça de situações que começam a se encaixar na sua mente. A loja é mais do que um comércio, é uma memória viva. E a mulher que trabalha ali carrega um esforço tão grande quanto silencioso. Durante a tarde, a chuva finalmente para. O sol tenta atravessar as nuvens, criando um brilho dourado que invade a confeitaria. O homem se levanta para ir embora, agradecendo pelo bolo e pelo café. A atendente responde com aquela mesma gentileza natural: a porta está sempre aberta. Ele sai, mas percebe algo que não reparou antes: a fachada está desgastada, o letreiro está quase apagado. A chuva recente deixou pequenas infiltrações aparecendo perto da janela lateral. Peças que precisariam de reparo urgente. Caminha pela calçada devagar, como se tentasse digerir tudo o que viu. O cheiro de asfalto molhado mistura-se ao som dos vendedores desmontando barracas. Uma música distante de rádio ecoa de algum comércio aberto. Ele segue pela rua, mas a mente continua presa à imagem da confeitaria, à dedicação da atendente, a sensação de que aquele lugar está lutando para sobreviver em meio ao barulho do bairro e às dificuldades do tempo. E ali, caminhando sob o vento frio, ele sente algo que não sentia há anos. Vontade de fazer parte de algo que não tem preço, que não dá lucro, que não gera gráficos ou estatísticas. Vontade de se conectar, de pertencer e de retribuir, sem que ninguém saiba quem ele realmente é. A manhã começa com aquele movimento típico da cidade acordando, carros disputando espaço e pessoas apressadas cruzando as calçadas. A pequena loja abre as portas enquanto o cheiro de massa fresca se espalha pelo ar. O sino pendurado na entrada balança com a brisa que invade o ambiente, trazendo um pouco de frescor para dentro do espaço simples, porém acolhedor. A atendente respira fundo e organiza os produtos com o mesmo cuidado de sempre, como se cada item ali fosse uma parte da história que ela tenta manter viva. O dia promete ser longo, mas ela se prepara para enfrentá-lo com a esperança silenciosa de que tudo dará certo. Ela não sabe, mas do outro lado da rua ele observa a movimentação, como alguém que tenta reunir coragem antes de atravessar. Não está mais com a roupa que usou no primeiro dia, mas mantém a simplicidade no jeito de se vestir. Passa a mão pelo bolso, respira fundo e finalmente atravessa. Entra na loja com a postura de alguém que tenta agir natural, embora seu coração esteja pesado com dúvidas e intenções que ainda não sabe como transformar em ações. Assim que cruza a porta, ela ergue os olhos e solta um sorriso calmo, o mesmo sorriso que ele não consegue esquecer. O ambiente parece diferente quando ela sorri. Parece mais leve, mais quente, mais vivo. Ele sente isso de imediato, mas tenta não demonstrar nada além de naturalidade.
Fica de frente para o balcão e olha rapidamente ao redor, como se tentasse memorizar cada detalhe daquele lugar. A textura da madeira do balcão, o cheiro doce misturado com café, a luz que entra inclinada pela vidraça e ilumina os produtos recém-preparados. Tudo ali mexe com ele de um jeito que não consegue explicar completamente. A atendente pergunta se ele deseja algo específico hoje. Ele pensa por alguns segundos antes de responder. Não quer cair no mesmo pedido do primeiro dia, mas também não quer parecer alguém que inventa desculpas só para voltar. Então escolhe algo simples. Ela pega o produto com delicadeza e entrega como se estivesse oferecendo algo especial. E ele aceita como se realmente fosse. Enquanto saboreia o primeiro pedaço, conversa casualmente sobre o bairro, sobre o clima e sobre o movimento da loja. Ela responde com sinceridade, sempre mantendo aquele olhar acolhedor. Cada detalhe dela desperta nele uma sensação sincera de admiração. Não pela aparência, mas pelo jeito como trata qualquer pessoa que entra ali, como se todos merecessem respeito, mesmo quando o caixa está quase vazio e a pressão para pagar as contas é grande. Ele percebe isso nos pequenos gestos dela, nos olhos cansados, mas determinados, na postura firme, mesmo quando a realidade parece puxá-la para baixo. É isso que o faz voltar todos os dias. Não é curiosidade, não é obrigação, não é carência. É um desejo genuíno de estar ali, naquele ambiente que de alguma forma o faz sentir humano outra vez. Enquanto conversam, uma senhora entra na loja. A atendente sorri e vai atendê-la de imediato. A mulher compra apenas um pequeno pão, paga com moedas contadas e agradece como se tivesse recebido algo muito valioso. Ele observa tudo sem interferir, e aquilo mexe profundamente com sua consciência. Ele sabe que aquela loja não sobrevive facilmente nesse bairro cheio de concorrência e altos custos. Sabe também que ela nunca demonstra desespero para os clientes, mesmo quando a situação está difícil. Essa postura impressiona ainda mais. Quando a senhora sai, ele comenta que a loja realmente parece ser um ponto de apoio para muita gente. Ela sorri e diz que tenta manter o ambiente acolhedor porque acredita que ninguém deve ser tratado com indiferença. Essa frase fica ecoando na mente dele por vários segundos. Ele sabe que no mundo dele, a indiferença é quase regra. Pessoas o tratam pelo que acham que ele é, pelo que possui, pelos cargos que ocupa e pelo poder que acreditam que ele carrega. Ali, porém, naquele pequeno espaço, ele sente que é visto como alguém comum. E isso o toca de um modo que não esperava. Depois de alguns minutos, ele pergunta sobre a rotina dela, como começou, como mantém tudo funcionando. Ela fala com simplicidade, sem exageros, sem dramas, sem romantizar a luta. Explica que o negócio veio da família, que aprendeu tudo desde pequena, que tenta honrar o legado, mesmo quando o lucro não passa de alguns trocados. Há orgulho nas palavras, mas também um peso silencioso que ela tenta esconder. Ele percebe. E sem perceber, seus olhos demonstram uma mistura de admiração e preocupação. Durante a conversa, o movimento aumenta um pouco. Nada comparado a grandes lojas, mas suficiente para que ela precise se dividir entre atender, organizar e arrumar a vitrine. Ele se coloca discretamente ao lado e fica observando tudo. Cada gesto, cada movimento, cada esforço. Vê como ela tenta manter o sorriso mesmo quando o cansaço ameaça aparecer. Vê como ela trata um cliente rude com a mesma paciência dedicada aos outros. Vê como ela guarda um pedaço de bolo mais simples para um jovem que normalmente só consegue comprar algo mais barato. Vê como ela se recusa a deixar a dureza da vida endurecer seu coração. Quando o movimento diminui, ela volta até ele e pergunta se deseja algo mais. Ele responde que sim, mas dessa vez pede apenas um café. Não pelo café em si, mas para ter mais alguns minutos ali. Ela prepara a bebida com cuidado e entrega com o mesmo gesto acolhedor. Ele segura a xícara como se estivesse segurando algo necessário, não apenas uma bebida quente. Enquanto toma o café, tenta puxar conversa sobre temas mais profundos, mas sempre com cuidado para não parecer invasivo. Em um momento de silêncio confortável, ela comenta que às vezes se pergunta se está tomando as decisões certas, se está no caminho certo, se a loja ainda terá futuro. Ele escuta com atenção e guarda cada palavra. Quer dizer algo que a tranquilize, mas também sabe que precisa manter a identidade escondida. Então responde com sinceridade, dizendo que há lugares que resistem não pelo dinheiro, mas pela força de quem os mantém vivos. Ela sorri, e aquele sorriso diz mais do que qualquer discurso otimista. O resto da manhã passa com pequenas trocas de olhares e conversas leves.
Quando chega a hora de ir embora, ele se levanta devagar. Antes de sair, ela agradece pela visita. Ele agradece também, mas por motivos que não revela. Ao atravessar a porta, sente uma vontade forte de olhar para trás, e olha. Ela está lá dentro, ajeitando a vitrine com o mesmo cuidado de sempre. Ele respira fundo, como alguém que carrega um segredo grande demais para um espaço pequeno como aquele. Enquanto caminha pela rua, percebe como o barulho da cidade volta a invadir seus pensamentos. Nada ali fora se parece com o ambiente da loja. Nada ali fora o trata como um ser humano comum. Nada ali fora o faz sentir aquilo que ele sente quando está perto dela. E essa sensação nova, inesperada e profunda, o acompanha durante todo o trajeto, como se tivesse encontrado um pedaço de si mesmo que estava perdido havia muito tempo. Ele sabe que vai voltar. Não por hábito, nem por caridade, nem por curiosidade. Vai voltar porque alguma coisa dentro dele se transformou, e ele ainda não sabe exatamente como lidar com isso. Mas sabe que não quer afastar essa nova parte de si. Ao chegar no carro, ainda sente no ar o cheiro da loja e o som suave da voz dela ecoando em sua mente. Algo está mudando, e ele sente isso com força, mesmo sem entender completamente o que significa. A cidade continua em seu ritmo frenético, mas dentro dele o ritmo é outro. Mais lento, mais sensível, mais vivo. E tudo começou com uma pergunta improvável sobre um bolo vencido. Uma pergunta que abriu portas não apenas para um diálogo, mas para um caminho inesperado que agora cresce, silencioso e profundo, dentro de seus próprios pensamentos. A tarde cai devagar sobre a cidade, pintando o céu com tons que se misturam entre o laranja e o azul escuro. A pequena loja fecha mais tarde do que o habitual, e a atendente aproveita o último cliente para organizar rapidamente as bandejas vazias, recolher migalhas e apagar algumas luzes. O ambiente, que pela manhã era cheio de movimento e aroma doce, agora parece mais silencioso, quase íntimo. Ela respira fundo, ajeita os cabelos e se apoia no balcão por alguns segundos, sentindo o peso do dia somado ao peso das preocupações que ela tenta manter escondidas até de si mesma. O movimento do lado de fora diminui enquanto a rua começa a ser tomada por trabalhadores voltando para casa e vendedores ambulantes guardando seus carrinhos. O barulho distante de ônibus se mistura com o som de algum rádio ligado em uma das lojas vizinhas. Tudo parece seguir um ritmo comum, mas algo diferente está prestes a acontecer. Algo que ela não espera. Algo que ele planejou com cuidado durante horas. A porta se abre de repente, fazendo o sino tocar de forma suave. Ela olha rápido, acreditando que seja algum cliente atrasado, mas se surpreende ao vê-lo entrando com passos discretos. Está com outra roupa, simples como sempre, mas dessa vez parece ainda mais à vontade. Ele sorri, aquele sorriso quase tímido que ela já começa a reconhecer, e explica que achou que a loja ainda estivesse aberta. Ela confirma com um gesto leve e pergunta se ele precisa de algo. Ele responde que sim, mas não com um pedido de compra. Diz que quer apenas conversar um pouco, se isso não atrapalhar o encerramento do dia. Ela hesita por um instante, mas permite que ele fique. Ele se aproxima do balcão sem pressa e observa o interior da loja enquanto ela termina de guardar algumas coisas. Ela se desculpa pelo estado meio bagunçado do ambiente, mas ele diz que o lugar tem um charme único justamente por ser verdadeiro, real, sem exageros. Ela sorri de maneira involuntária, e esse sorriso muda totalmente o ar entre os dois. Não existe nenhum cliente, nenhuma fila, nenhuma distração. Apenas os dois, naquele espaço pequeno que parece mais acolhedor à noite. Ela coloca água para ferver e oferece café. Ele aceita. Enquanto a água esquenta, começa a comentar pequenas coisas sobre o dia, sobre o movimento da rua, sobre algo engraçado que viu no caminho até ali. Ela ri com sinceridade, sem perceber que está rindo mais do que costuma rir em semanas. O café fica pronto e ela serve 2 xícaras. Sentam-se à mesa no canto da loja, aquela mesma mesa onde tantas pessoas conversam rapidamente antes de seguir seus caminhos. Mas dessa vez, o tempo parece decidido a desacelerar. Ele observa a forma como ela segura a xícara. Nota como os dedos estão um pouco avermelhados, marcados pelo trabalho constante. Nota o cansaço nos olhos, mas também nota uma força que não se encontra em qualquer pessoa. Uma força silenciosa que mexe com ele mais do que gostaria de admitir. Ela fala sobre o bairro, sobre como tudo mudou ao longo dos anos, sobre como as pessoas às vezes somem e outras aparecem do nada trazendo novas histórias. Ele ouve tudo com atenção genuína, algo raro no mundo dele,
onde normalmente só escutam por obrigação. Quando o assunto se encaminha para a loja, ela respira fundo antes de falar. Conta que o aluguel subiu novamente, que o fornecedor aumentou os preços, que meses bons são cada vez mais raros. Diz que tenta manter o lugar aberto porque é o que resta da família, e não quer deixar a memória se apagar. Ele escuta sem interromper, mas a preocupação cresce dentro dele como um nó. Ele conhece aquele tipo de situação, sabe exatamente o que acontece com pequenos comércios quando as contas começam a se acumular. E sabe também que, se nada mudar, a loja corre risco real de fechar. Mas não revela nada disso. Apenas continua escutando, porque sabe que ela precisa falar, não ser interrompida. Ela comenta que às vezes pensa em desistir de tudo e procurar outro tipo de trabalho, mas sempre que considera essa possibilidade sente um aperto no peito, como se estivesse traindo algo importante. Ele entende. Mais do que ela imagina. Porque ele próprio vive dividido entre quem realmente é e quem precisa fingir ser para conseguir enxergar o mundo sem filtros. Há um momento de silêncio entre eles. Um silêncio confortável, daqueles que não exigem palavras. Ele observa o movimento lento das mãos dela, ajeitando a borda da xícara, e sente algo diferente dentro de si. Algo que não sente há muito tempo. Ela olha para ele com atenção, percebendo que há algo escondido nos olhos dele, como se carregasse um segredo grande demais. Mas não pergunta. Respeita o espaço dele, sem pressionar. Minutos depois, um ruído forte do lado de fora chama a atenção dos dois. Um grupo de jovens passa correndo, rindo alto, chutando latinhas pelo chão. Ela observa pela vidraça, preocupada com a segurança da loja. Ele percebe isso e pergunta se algo assim acontece com frequência. Ela responde que às vezes sim. Explica que já pensou em instalar grades mais reforçadas, mas o custo é alto demais. Ele sente novamente aquele aperto interno. Queria resolver tudo ali, naquele instante, mas não pode. Não sem revelar quem é. A luz da rua começa a ficar mais fraca e a loja passa a depender apenas da iluminação interna. A atmosfera muda completamente. O brilho suave das lâmpadas cria uma sensação quente, quase caseira. Ele comenta como o lugar parece ainda mais especial à noite. Ela ri e diz que nunca pensou nisso, porque normalmente só observa o espaço como local de trabalho. Ele a enxerga com um olhar diferente. Cada detalhe dela, cada gesto, cada sorriso parece ganhar significado. Em determinado momento, ele pergunta se ela nunca pensou em expandir o negócio, talvez abrir outro tipo de produto ou serviço para aumentar o movimento. Ela responde que sim, que já sonhou com isso muitas vezes, mas nunca teve dinheiro suficiente para arriscar. Ele guarda essa informação com cuidado. Sabe que isso não é apenas um sonho distante. Sabe que poderia mudar a realidade dela de maneiras que ela nem imagina. Mas para fazer isso precisa encontrar o momento certo. Não pode simplesmente aparecer com soluções sem antes construir confiança. A conversa segue leve, fluindo naturalmente. Ela conta alguns episódios engraçados de clientes antigos, de situações caóticas que só quem trabalha com comércio entende. Ele ri, realmente ri, como não ri há muito tempo. É como se naquele ambiente simples ele recuperasse uma parte de si que deixou para trás quando entrou no mundo corporativo. Ele começa a perceber que aquela loja e aquela mulher representam algo que ele sempre desejou, mas nunca soube nomear. O café acaba e ela se levanta para recolher as xícaras. Ele se oferece para ajudar. Ela hesita, mas aceita. Os dois se movem pelo ambiente como se estivessem em uma dança silenciosa, cada um completando os gestos do outro. Ele recolhe algumas embalagens, ela limpa a mesa, ele guarda as cadeiras, ela organiza o balcão. O trabalho, que normalmente é cansativo, parece menos pesado com a presença dele. Quando tudo está quase pronto, ele observa a loja inteira como se estivesse analisando algo valioso. Não como um empresário, não como alguém que vê números, mas como alguém que enxerga história, memória e sentimento naquele pequeno espaço. Ela percebe seu olhar atento e pergunta o que ele tanto observa. Ele sorri e diz que simplesmente gosta do lugar. Ela agradece com um sorriso tímido, mas sincero. A hora de fechar finalmente chega. Ela vai até a porta e gira a chave, trancando o mundo lá fora. Ele fica parado perto da mesa, olhando para ela com uma expressão suave. Ela se aproxima e agradece pela companhia inesperada. Diz que foi bom conversar depois de um dia cansativo. Ele responde que para ele também foi. Não menciona, porém,
que aquele momento serviu como um respiro em meio à vida que leva escondido atrás de um disfarce. Ele caminha até a porta, mas antes de ir embora vira o rosto devagar, como alguém que não quer encerrar o momento rápido demais. Ela sorri ao vê-lo olhar para trás. Ele agradece novamente, desta vez com uma voz mais suave, quase carregada de emoção contida. Ela acena com a cabeça e diz que a loja estará aberta no dia seguinte, como sempre. Essas palavras soam simples, mas para ele têm um significado profundo. Ele sai pela rua silenciosa, iluminada apenas por alguns postes antigos e pela luz das janelas dos apartamentos próximos. Caminha devagar, sentindo no peito algo que cresce de maneira silenciosa. Algo que não sabe explicar, mas que sabe que não pode ignorar. O ar fresco da noite toca seu rosto enquanto ele se distancia da loja, mas parte de sua mente permanece lá dentro, naquela mesa, naquele ambiente, naquela presença que o fez se sentir diferente de tudo que vive diariamente. Enquanto segue seu caminho, ele percebe que algo mudou de verdade. Não foi apenas uma visita. Não foi apenas uma conversa. Foi o início de uma conexão mais profunda do que ele imaginava. E, pela primeira vez em muito tempo, sente que está exatamente onde deveria estar. O amanhecer chega com claridade suave atravessando as frestas das janelas da pequena loja. O bairro ainda desperta, com passos apressados de alguns moradores indo ao trabalho e o som distante de um vendedor ambulante preparando seu carrinho. Dentro da confeitaria, o aroma de... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Massa recém-misturada começa a tomar o ar enquanto a atendente organiza tudo com movimentos precisos, apesar do cansaço que ela tenta esconder de todos. O clima ainda carrega algo diferente desde a noite anterior. Ela sente isso, mesmo sem saber explicar. Há uma leveza que não costuma acompanhar a rotina corrida. Uma parte de si repete, em silêncio, trechos da conversa que teve na noite passada. O modo como ele parecia realmente interessado, a maneira como ajudou a limpar a loja, os olhares discretos que por instantes revelavam algo que ia além de um cliente. Ela tenta afastar esses pensamentos, dizendo para si mesma que não deve se iludir. Mas o coração insiste em revisitá-los. Enquanto ela prepara a vitrine, a porta se abre devagar. O som suave do sino anuncia a chegada dele. Ele entra quase como se estivesse em dúvida se deveria realmente estar ali tão cedo, mas sua expressão muda assim que a vê. O sorriso dela floresce no mesmo instante, como se o dia realmente começasse naquele momento. O ambiente, que minutos atrás parecia silencioso, parece ganhar cor e vida. Ele comenta que passou por ali antes de ir resolver algumas coisas e que decidiu entrar só para desejar um bom dia. Ela agradece, tentando disfarçar o brilho no olhar. Ele comenta sobre o cheiro dos bolos, sobre como parece que o dia está mais leve, e ela responde que tudo fica mais fácil quando a loja amanhece com boas energias. Ele entende o recado, mesmo que ela não tenha dito diretamente. Ele pede um café e ela serve com cuidado, como se estivesse oferecendo mais do que uma bebida. Ele bebe devagar, observando os pequenos detalhes da loja, e a conversa segue leve. Em certo momento, ela fala sobre um problema recente. O forno principal começou a falhar, produzindo calor irregular e atrapalhando a produção diária. Ele presta atenção, faz algumas perguntas, e ela explica que o conserto é caro demais, então tenta se virar com equipamento menor. Ele guarda essa informação com a mesma importância de alguém que acaba de receber uma pista crucial. Os minutos passam rápidos, até que ele precisa ir embora para cumprir outros compromissos. Ele se despede com a promessa discreta de voltar mais tarde, dependendo de como o dia andar. Assim que sai, ela sente a falta dele como um vazio repentino, mas segue o trabalho com mais energia do que antes. O movimento aumenta conforme a manhã avança. Trabalhadores da região, senhoras que costumam conversar na calçada, jovens que estudam ali por perto. Todos passam, compram, comentam, e vão embora. A loja se enche de ruído, risadas, pedidos apressados. Ela atende a todos com a mesma gentileza de sempre, mesmo quando o cansaço ameaça tomar conta. Depois de algumas horas, a rua ganha outro tipo de som. Um carro diferente se aproxima, estacionando um pouco afastado da entrada. Ninguém presta muita atenção, mas ele sai do veículo como alguém que tenta se misturar, embora sua postura denuncie que está acostumado a lugares bem mais sofisticados. Ele aguarda que o fluxo de clientes diminua para entrar.
Quando finalmente consegue, a loja volta a parecer menor, mais aconchegante, como se tudo estivesse sendo preparado apenas para aquele momento. Ele chega com uma expressão mais séria, mas tenta suavizá-la com um sorriso. Ela percebe, mas não comenta. Ele traz um envelope dobrado na mão, mas o esconde no bolso antes que ela veja. Ele coloca o café na mesa e conversa sobre o bairro, sobre o que ouviu no caminho, sobre o clima quente da cidade que ameaça uma chuva pesada. A conversa flui naturalmente, até que ele toma coragem para tocar em um assunto mais delicado. Com voz calma, pergunta se ela já pensou em pedir ajuda para manter a loja funcionando. Ela hesita. Explica que não gosta de depender dos outros, que acredita no próprio esforço e que aquele lugar só existe porque a família batalhou muito pela sobrevivência do negócio. Ele entende a postura, mas tenta mostrar que pedir ajuda não significa fraqueza, e sim estratégia. A conversa é interrompida por uma cliente que entra apressada para buscar um pedido. A atendente sorri, entrega a caixa e agradece. Quando a mulher vai embora, ele observa o movimento dela com atenção. Cada gesto dela reforça a certeza que ele vem tentando ignorar. Ela faz tudo com amor, mesmo quando parece exausta. Ele, acostumado a ambientes frios e profissionais, percebe que ali existe algo que ele sempre procurou: propósito. Amanhã vira tarde. Algumas nuvens escuras começam a se formar no céu. O cheiro do ar muda, indicando que a chuva está próxima. Ele decide permanecer um pouco mais, alegando que precisa esperar a tempestade passar. Ela sorri, fingindo acreditar, mas sabe que ele apenas deseja ficar ali. Quando as primeiras gotas começam a cair, a loja se enche com o som da água batendo na rua. O clima ganha uma sensação quase intimista. Ele observa a chuva pela janela enquanto ela prepara mais café, e os dois ficam em silêncio por alguns instantes, como se aquele som preenchesse tudo que eles não conseguem dizer em palavras. Ele finalmente tira o envelope do bolso. Coloca sobre a mesa, empurra devagar, mas não em direção a ela. Apenas deixa ali. Diz que encontrou algo que pode ajudá-la, mas só quer mostrar se ela permitir. Ela respira fundo. Pensa por alguns segundos. Concorda. Ele abre o envelope e revela orçamentos de conserto de forno, valores de fornecedores alternativos, e uma estimativa de aumento de lucro caso ela consiga produzir uma quantidade maior por semana. Ela fica surpresa. Não esperava que ele tivesse se dedicado a investigar tudo isso. Ele diz que se preocupa, que acha injusto vê-la lutar tanto sem apoio. Ela sente o coração acelerar, mas tenta manter a calma. Pergunta como ele conseguiu essas informações. Ele responde que tem alguns contatos. Ela não insiste, mas guarda a pergunta para si. Ela agradece com sinceridade, mesmo sem saber exatamente como reagir. Fica evidente que o esforço dele vai além de uma gentileza comum. Ela percebe isso, e o clima muda. O olhar dele fica mais suave, quase vulnerável. É como se, pela primeira vez, ele deixasse aparecer uma parte de si que normalmente esconde atrás de cifras, reuniões e contratos. Os dois conversam sobre as possibilidades. Ele sugere alguns caminhos, mas sempre a deixa decidir. Nunca impõe nada. Nunca passa por cima dela. Apenas mostra opções, como alguém que aponta rotas, mas permite que o outro escolha o destino. A chuva aumenta. O barulho se torna mais intenso. Algumas pessoas correm pela rua, buscando abrigo. A loja, porém, permanece tranquila. Os dois parecem isolados do resto do mundo, como se a tempestade tivesse criado uma barreira, deixando apenas eles ali dentro. Em certo momento, ela muda de assunto. Diz que não sabe por que ele se importa tanto. Ele respira fundo. Olha para as mãos, respira novamente, e diz que às vezes as pessoas certas aparecem na vida quando a gente menos espera. Ela sente o impacto dessas palavras. O silêncio que surge depois tem peso, mas não. Desconforto. A chuva começa a diminuir. A claridade retorna lentamente. Ele se levanta, dizendo que precisa ir. Ela também se levanta. O envelope permanece na mesa por alguns segundos. Ele olha para ela como se tentasse dizer algo, mas não encontra palavras. Ela olha de volta, com a mesma dificuldade. Ele entrega o envelope para ela, dizendo que não precisa decidir nada agora. Apenas olhar, pensar, refletir. Ela segura o envelope com as duas mãos, como se fosse algo delicado. Ele sorri. Ela retribui com um olhar emocionado que ela tenta esconder. Ele caminha até a porta.
Abre devagar. O cheiro de chuva toma o ambiente. O vento entra trazendo um frio suave. Ele sai, mas antes de se afastar completamente, olha para trás. Apenas olha, como se gravasse aquela imagem na memória. Ela permanece parada no mesmo lugar por alguns segundos após ele ir embora. Segura o envelope contra o peito, respira fundo e sente que algo dentro dela mudou. Algo sutil, mas profundo. Não consegue nomear, mas sente com clareza que aquele homem está se tornando uma presença que ela não esperava, mas que não consegue mais ignorar. A loja volta ao silêncio. A chuva deixa poças na rua. O céu começa a abrir novamente. E ela, sozinha naquele espaço que tanto ama, percebe que não está mais tão sozinha quanto pensava. A movimentação dentro da confeitaria toma outro ritmo naquela manhã. As portas ainda nem tinham sido completamente abertas e já era possível ouvir passos mais apressados, como se algo importante estivesse prestes a acontecer ali dentro. O clima, que antes era apenas de rotina, se transforma em expectativa silenciosa. A pessoa que havia sido acolhida com tanto carinho no dia anterior retorna, dessa vez sem o disfarce evidente, mas ainda discreta, observando cada detalhe enquanto demonstra uma expressão que mistura reflexão e decisão. O ambiente está impecável. A atendente se esforçou desde cedo para deixar tudo perfeito. As vitrines foram polidas novamente, os doces reorganizados em fileiras impecáveis, as luzes acesas suavemente para realçar as cores vibrantes dos bolos, tortas e salgados. A dedicação dela é visível em cada detalhe, e quem observa percebe que não se trata de obrigação, mas de orgulho. Aquele lugar é parte da vida dela, e dar o melhor atendimento possível faz parte da essência que carrega. Ela nem percebe que está sendo observada. Está concentrada em ajustar uma bandeja de pães recheados, conferindo se todos estão frescos e se o aroma está na intensidade certa para atrair qualquer pessoa que passasse pela porta. Quando finalmente se vira, dá de cara com ele parado ali, quieto, e imediatamente abre um sorriso sincero, daquele tipo que não se ensaia. Pergunta se ele deseja algo e oferece não apenas um doce, mas a sensação de acolhimento que raramente se encontra. A forma como ela entrega aquela gentileza continua chamando atenção. Não há exagero, não há interesse, não há sombra de julgamento. Ela simplesmente age com bondade natural, como se aquilo fosse a única maneira possível de lidar com pessoas, independentemente de quem sejam. Ele sente isso com mais força agora, sabendo quem realmente é por trás da aparência simples que escolheu para observar o mundo. Ela começa a arrumar algumas caixas de bolo, mas percebe que ele está mais quieto do que de costume. Não comenta, apenas continua servindo da mesma forma. Coloca uma fatia de bolo fresco, organiza um café para acompanhar, mas dá o toque especial que só ela faz. Entrega como se fosse um gesto de cuidado, não apenas venda. O movimento das mãos é leve, e a atenção aos detalhes denuncia o quanto preza aquilo que faz. A conversa entre eles flui naturalmente, como se o tempo não tivesse pressa ali dentro. Ela fala sobre a importância de tratar bem qualquer pessoa que entra, porque acredita que ninguém sabe o peso que alguém pode estar carregando. Pode ser um cliente apressado, ou alguém que não tem coragem de dizer que está com fome. No fundo, todos merecem acolhimento. Ele escuta tudo com atenção profunda, sentindo cada palavra como se fosse um lembrete poderoso do que realmente importa na vida. Ela conta pequenas histórias da rotina da loja, fala sobre clientes antigos que sempre voltam, sobre pessoas que aparecem apenas para conversar um pouco quando as coisas estão difíceis. A confeitaria virou uma espécie de refúgio para muitos. E ela faz parte desse refúgio. Não por obrigação, mas porque escolheu ser assim. Cada gesto dela é a prova de que ainda existe gentileza verdadeira em pequenos lugares escondidos pela correria do mundo. Enquanto ela organiza outra bandeja, alguém entra apressado reclamando do preço de um doce. Ela não perde a calma. Mantém o mesmo tom de voz suave, explica com paciência, oferece outra opção mais acessível e ainda deseja um ótimo dia para a pessoa mesmo depois da grosseria. Ele observa cada segundo, percebendo que a bondade dela não depende de quem está recebendo. É constante, é real. Em seguida, outra cliente entra com uma criança no colo. A atendente enche o ambiente com uma atmosfera mais leve, conversando com a criança, oferecendo um biscoito simples de cortesia, ajudando a mãe a equilibrar tudo enquanto escolhe os produtos. E faz isso como se fosse uma extensão natural da própria alma, sem pensar duas vezes. Quem observa começa a entender que aquela mulher não vende apenas doces, ela entrega humanidade. O milionário disfarçado percebe que, além de tudo, ela trabalha muito mais do que o necessário.
Carrega caixas pesadas, organiza o estoque, limpa o salão entre um cliente e outro, sempre com a mesma tranquilidade, como se estivesse cuidando da própria casa. Não há reclamação, não há cansaço exposto, apenas dedicação silenciosa e constante. Ele percebe que alguém assim merece tudo, menos ingratidão ou esquecimento. Amanhã avança e a loja começa a encher. Uma fila se forma e, mesmo atendendo rápido, ela mantém o sorriso e a paciência com cada pessoa. É impressionante como consegue transmitir atenção individual mesmo quando o ritmo acelera. Ele permanece sentado em um canto discreto, observando a fluidez daquele cuidado que ela transforma em rotina. Entre um atendimento e outro, ela pergunta se ele gostou do bolo, se precisa de mais alguma coisa, se o café está do jeito que prefere. Essas pequenas perguntas têm um peso maior quando ditas com sinceridade. Ele sente que, muitas vezes, vive cercado de pessoas que apenas concordam com ele, que apenas querem algo em troca, e que raramente demonstram cuidado real. Mas ali, naquela loja simples, alguém olha para ele como se fosse apenas um ser humano comum. E isso toca lugares que ele nem lembrava que existiam. Quando a fila diminui, ela aproveita para limpar as mesas e recolher louças. Ele se oferece para ajudar, mas ela recusa com gentileza, sem tratá-lo como alguém incapaz, apenas reforçando que é responsabilidade dela manter tudo organizado. É mais um gesto que carrega humildade e ao mesmo tempo força. Ele começa a pensar nas possibilidades. Em como a vida daquela mulher poderia ser transformada sem tirar dela a essência que tanto admira. Mas não comenta nada. Apenas observa. Talvez seja cedo demais para revelar quem realmente é e por que voltou ali. Talvez seja o momento certo de apenas entender quem ela é por trás daquele uniforme simples e daquele sorriso constante. O movimento volta a crescer. Mais pessoas entram, pedem, reclamam, agradecem, e ela administra tudo com a mesma serenidade. Em certos momentos, alguém elogia um doce e ela brilha. Em outros, alguém critica algo sem motivo e ela apenas respira fundo e continua. O equilíbrio dela é raro. E ele percebe que é isso que faz aquela confeitaria se destacar, mesmo sendo uma das mais modestas da região. O dia segue até que, no fim da tarde, quando o fluxo diminui, ela finalmente consegue respirar um pouco. Senta-se atrás do balcão, ajeita o avental, passa a mão na testa para tirar o suor. Ainda assim, está sorrindo. Um sorriso calmo, que nasce da sensação de dever cumprido. Ele se aproxima devagar, agradece pelo atendimento e pela comida, e ela responde que está sempre ali, que é só aparecer quando precisar, seja para comer ou apenas para conversar um pouco. Ele sai da loja com passos lentos, mas com o coração acelerado. Não pelo que ouviu, mas pelo que sentiu. A forma como ela trata as pessoas muda tudo dentro dele. A sensação de que encontrou alguém raro, alguém que não se dobra ao egoísmo do mundo, alguém que merece muito mais do que a vida tem oferecido. Quando se afasta da confeitaria, olha para trás pela última vez naquele dia. E entende algo que não estava esperando. Não se trata mais apenas de observar. Agora ele sabe que precisa tomar uma decisão em breve. Algo que pode mudar não só a vida dela, mas a dele também. O movimento no bairro começava a ganhar um ritmo diferente naquela manhã abafada, como se todo o ar carregasse uma expectativa silenciosa. O homem que todos julgavam ser apenas mais um cliente ocasional caminhava pelo centro comercial com passos lentos, quase medidos, observando como cada loja se transformava desde a primeira vez que estivera ali disfarçado. O cheiro das padarias misturava-se ao de café recém-passado que escapava pelas portas abertas, e a iluminação natural refletia nas vitrines como pequenas promessas de recomeço. Ele respirava fundo, sentindo o contraste entre a tranquilidade aparente do local e o peso crescente que se acumulava dentro do peito desde a noite anterior. A funcionária, de longe, notava a presença dele surgindo no final da rua, e apertava as mãos trêmulas atrás do balcão. As mudanças dos últimos meses tinham mexido com o cotidiano da loja e, principalmente, com suas emoções. Ainda que tentasse se convencer de que estava lidando apenas com o cliente, não conseguia ignorar o laço quase invisível que havia se formado entre os dois, um laço moldado não apenas pelo atendimento cuidadoso, mas pelo reconhecimento silencioso de alguém que sempre tratou desconhecidos com dignidade. Ela não sabia quem ele era de verdade, não imaginava o tamanho da fortuna que ele administrava longe dali, mas percebia algo raro na postura dele, uma gentileza que quase parecia deslocada do mundo. Enquanto atravessava a calçada, ele lembrava da promessa íntima que havia feito. Precisava revelar quem era, precisava explicar por que tinha entrado naquela loja pedindo um bolo vencido,
porque tinha escondido roupa simples, porque tinha testado tantas atitudes. A cada passo, porém, crescia o medo. E se ela se afastasse? E se a sinceridade rompesse a confiança construída a duras penas? Em outros momentos da vida, decisões difíceis eram tomadas com frieza. Agora, o simples ato de ser transparente parecia uma montanha impossível de escalar. Ao entrar, o som da campainha frágil anunciou sua chegada. A funcionária endireitou a postura, escondendo a ansiedade atrás de um sorriso acolhedor. Ela ofereceu o cardápio com delicadeza, como sempre fazia com quem entrava pela primeira vez ou pela milésima. Ele observou a cena com um misto de admiração e melancolia, lembrando-se de que toda a compaixão que receberá ao se passar por alguém necessitado havia vindo justamente dela, que jamais suspeitara que aquele pedido inusitado pudesse virar sua vida do avesso. O ambiente parecia mais organizado do que nunca, o que era fruto de semanas de dedicação da equipe. Ele percorreu os olhos pelos detalhes: o balcão mais iluminado, as prateleiras limpas, o cheiro de confeitaria fresca. O cuidado estava em cada canto, e grande parte dele vinha da funcionária, que tinha assumido mais responsabilidades do que qualquer outro ali. A dona da loja entrava e saía rapidamente, confiando que tudo estava sob controle porque aquela atendente sabia exatamente como manter o lugar funcionando. Ele pediu um café, tentando disfarçar o nervosismo que travava sua respiração. Quando ela se afastou para preparar a bebida, ele observou como seus movimentos eram ágeis e ao mesmo tempo gentis, como se cada ação fosse uma tentativa de melhorar o dia de alguém. No fundo da loja, uma senhora comentava sobre como aquela funcionária era especial, sempre lembrando o pedido preferido dos clientes mais antigos. Ele ouviu aquilo e sentiu uma fisgada no peito, percebendo que não era o único a reconhecer a generosidade natural dela. Enquanto aguardava, um pequeno incidente começou a se desenrolar. Um fornecedor entrou irritado, alegando que a entrega havia sido registrada de forma incorreta. A funcionária aproximou-se rapidamente para mediá-lo, explicando com calma que o erro vinha de um pedido antigo registrado por outro funcionário. Mesmo assim, o homem aumentava o tom. A tensão cresceu no ambiente, e os clientes se entreolhavam apreensivos. O milionário disfarçado levantou-se alguns centímetros da cadeira, pronto para interferir, mas ela ergueu a mão discretamente para que ele não se preocupasse. A segurança emocional que transmitia desarmou o fornecedor, que voltou atrás e resolveu o equívoco. O milionário sentou-se novamente, impressionado, e ao mesmo tempo angustiado com a ideia de que ela lidava com problemas assim diariamente sem jamais perder o controle. Era mais uma prova de que aquela mulher merecia muito mais do que o pequeno salário que recebia. Quando ela retornou com o café, percebeu que ele parecia inquieto. O silêncio entre os dois carregava um peso novo, quase como se existisse um segredo pulsando no ar. Ela perguntou, com cuidado, se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas a hesitação era nítida. Ainda assim, ela respeitou o espaço dele, embora por dentro tentasse entender o que estava acontecendo. Com o passar dos minutos, a loja começou a encher. O som de conversas cruzadas, o cheiro forte de bolo saindo do forno, o toque metálico das máquinas funcionando sem parar. O homem respirava fundo, imaginando como seria quando a verdade viesse à tona. Imaginava também como aquilo afetaria o lugar, já que a revelação tinha potencial para transformar não apenas sua relação com ela, mas o futuro da loja inteira. De repente, um homem bem vestido entrou apressado chamando pelo disfarçado. A funcionária observou a cena confusa. O recém-chegado era claramente alguém importante, com postura firme, roupas caras e um semblante preocupado. Ele explicou que havia algo urgente relacionado ao investimento que estava sendo preparado, e que o disfarçado precisava decidir algumas coisas ainda naquele dia. A funcionária olhou para ele com surpresa, percebendo que havia algo muito maior acontecendo por trás daquela fachada simples. O milionário respirou fundo, pedindo alguns instantes. O visitante assentiu e se afastou. A partir daquele momento, não havia mais como adiar. O silêncio entre os dois se intensificou, carregado de dúvidas, desconfiança e expectativa. Ela sentia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que mudaria tudo o que pensava sobre aquele cliente misterioso. Ele começou a explicar, com a voz um pouco embargada, que havia chegado ali pela primeira vez pedindo um bolo vencido não apenas para testar a bondade das pessoas, mas para entender de perto a realidade de quem trabalhava duro todos os dias. Contou que, ao longo dos meses, observou a forma como ela tratava cada pessoa que entrava na loja, e que aquilo havia mexido profundamente com ele. No meio da explicação, a dona da loja surgiu inesperadamente,
interrompendo tudo. Ela estava radiante, carregando papéis que anunciavam a notícia de que a loja havia sido considerada uma das mais bem avaliadas do bairro. A funcionária, emocionada, abraçou os documentos, sem saber que parte dessa conquista tinha vindo do investimento secreto que ele havia feito por fora para melhorar alguns processos. A revelação que estava prestes a acontecer ficou suspensa, pairando no ar como uma nuvem pesada prestes a desabar. Ele percebeu que o momento tinha sido adiado novamente, mas não cancelado. A verdade já estava batendo à porta. O ambiente inteiro parecia respirar diferente, como se todas as peças da trama estivessem se encaixando, mesmo que ninguém ainda tivesse percebido. Quando ele se despediu da funcionária, os olhares demoraram alguns segundos a mais do que o habitual. Ela sentia que havia algo grande vindo, e ele sabia que não poderia mais voltar atrás. A brisa quente que atravessava a rua parecia anunciar que os próximos dias trariam decisões que mudariam tudo. E assim, a história seguia avançando, inevitavelmente, para a revelação que transformaria completamente aquele laço silencioso que se formou desde o primeiro pedido inusitado. A manhã seguinte começou com um clima diferente no bairro, como se algo invisível estivesse prestes a se romper. A luz parecia mais forte, refletindo nas calçadas úmidas após a limpeza habitual feita pelos moradores logo cedo. O cheiro de pão assando espalhava-se pelas ruas estreitas, misturado ao perfume leve de frutas vindas das barracas da feira que se instalava toda quinta-feira no final da quadra. Havia movimento, havia barulho, mas havia também uma inquietação silenciosa ali, presente principalmente dentro da loja onde tudo havia começado meses antes. A funcionária, ainda com o coração preso nas emoções do dia anterior, chegou mais cedo do que o habitual. A loja estava vazia, e o silêncio permitia que ela caminhasse devagar entre as mesas arrumadas na noite anterior. Passou a mão pela superfície do balcão, ajustou algumas embalagens e conferiu a temperatura dos fornos. O ritual, repetido todos os dias, parecia ter outro significado naquele momento. Era como se estivesse preparando o ambiente sem saber para qual mudança estava se preparando. A memória do cliente misterioso vinha à mente com força crescente, trazendo um misto de curiosidade e ansiedade. Do lado de fora, ele caminhava pelo bairro sem pressa, observando tudo com atenção redobrada. As conversas dos moradores, os barulhos dos ônibus passando, os vendedores ambulantes oferecendo produtos simples. Cada detalhe parecia mais vivo do que nunca. A revelação que ele adiara no dia anterior agora pulsava como uma exigência emocional. Não dava mais para fugir, não dava mais para esconder. Precisava contar a verdade, precisava assumir quem era e por que havia surgido ali com roupas tão simples, pedindo um bolo vencido. No fundo, era como se estivesse prestes a desmontar a própria armadura. O ar abafado o acompanhou até a entrada da loja. A campainha tocou assim que empurrou a porta, e a funcionária levantou os olhos com um susto discreto. Ele estava diferente. A expressão carregava firmeza e vulnerabilidade ao mesmo tempo, algo que ela nunca tinha visto. Não era a postura habitual de um cliente comum. Havia algo mais profundo, algo que confirmava algumas das suspeitas que ela vinha guardando silenciosamente. O movimento inicial da manhã ainda era leve, com poucas mesas ocupadas. Ele se aproximou do balcão, pedindo um café. Ela preparou a bebida com as mãos levemente trêmulas, percebendo que não era apenas mais um dia. Havia um silêncio espesso entre os dois, quase como se toda a loja estivesse aguardando a continuação de uma conversa interrompida. Quando ela serviu o café, ele pediu que se sentasse por um instante. A funcionária hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que nenhum cliente precisaria dela naquele momento. Sentou-se. O ar ficou pesado, cheio de expectativa. Antes que qualquer palavra fosse dita, o barulho da porta sendo aberta interrompeu o momento. A dona da loja entrou apressada, carregando papéis, pastas e uma expressão de preocupação. Mostrou rapidamente que estava tentando resolver a renovação do aluguel do estabelecimento, algo que havia se tornado um pesadelo porque o proprietário do imóvel estava cogitando aumentar o valor de forma significativa. O assunto caiu como um balde de água fria no clima emocional que estava se formando. A funcionária ficou visivelmente abalada ao ouvir aquilo. A loja era sua segunda casa, seu sustento, e parte fundamental de sua identidade. Ela tentou manter a calma enquanto a dona explicava que estava tentando negociar, mas que as coisas estavam complicadas. O milionário disfarçado ouviu tudo com atenção, e a verdade que ele adiava começou a se entrelaçar com aquele novo problema de forma inesperada. Quando a dona saiu para atender uma ligação urgente, a funcionária respirou fundo,
tentando não deixar que a apreensão transbordasse. Ele observou o gesto, e algo dentro dele se solidificou. Ali estava mais um motivo para revelar tudo. Não era apenas sobre sentimento, confiança ou gratidão. Era sobre responsabilidade. Ele tinha recursos para ajudar, mas precisava ser honesto primeiro. Antes que pudesse continuar do ponto em que haviam parado, novos clientes começaram a entrar. Grupos de vizinhos, trabalhadores apressados, estudantes passando antes das aulas. O movimento aumentou rápido, e a funcionária precisou voltar ao ritmo frenético do atendimento. O milionário acompanhava cada gesto dela, cada sorriso forçado, cada tentativa de manter a leveza mesmo. Enquanto o medo da perda da loja se infiltrava em seus olhos. Enquanto ela corria de mesa em mesa, a porta abriu novamente. Dessa vez, um homem elegante entrou, conversando ao telefone com voz firme. Era o mesmo que aparecerá no dia anterior, chamado de forma urgente para assuntos relacionados ao investimento. Mas agora, a postura dele revelava algo mais sério. Ele se aproximou do disfarçado, falando baixo, dizendo que a decisão precisava ser tomada naquele dia ou os planos inteiros atrasariam semanas. A funcionária ouviu fragmentos da conversa, e a inquietação se intensificou. O homem elegante saiu imediatamente, deixando no ar a sensação de que aquilo não era apenas sobre negócios. A funcionária olhou para o cliente misterioso com uma mistura de medo, curiosidade e expectativa. Ele devolveu o olhar com sinceridade, mas ainda não encontrou o momento certo para falar. A manhã virou tarde, e o clima pesado parecia crescer junto com o calor que entrava pelas portas abertas. No início da tarde, surgiu mais um problema. O sistema do caixa começou a falhar, travando e reiniciando sozinho. A funcionária tentava resolver, mas a máquina rejeitava todas as tentativas. A fila cresceu, a tensão aumentou, e alguns clientes começaram a reclamar. Ele se levantou calmamente, aproximando-se do balcão. Observou rapidamente o equipamento, identificando o problema com facilidade. Com algumas instruções simples, pediu permissão para abrir a tampa da máquina. A funcionária autorizou. Em poucos minutos, o sistema voltou a funcionar. Ela ficou surpresa, não apenas com a habilidade, mas com a tranquilidade que ele transmitia mesmo em momentos de pressão. A tarde seguiu com mais desafios. Uma encomenda grande chegou errada, e os clientes esperavam pacientemente por alterações. A funcionária se dividia entre atendimentos, conflitos pequenos e tentativas de manter o sorriso no rosto. E, a cada nova dificuldade, ele a observava com mais admiração. O esforço, a resistência, o cuidado com cada pessoa ali dentro. Era tudo o que ele tinha visto desde o primeiro dia, mas agora estava ainda mais evidente. Quando a loja começou a esvaziar, no início da noite, o clima finalmente permitiu algum respiro. A luz dourada do fim do dia iluminava as mesas vazias e criava sombras longas nas paredes. A funcionária apoiou as mãos no balcão, exausta, mas aliviada por ter vencido mais um dia. Ele se aproximou. O momento havia chegado. O silêncio entre os dois era quase palpável. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, um grupo de moradores entrou para agradecer algo inesperado. Haviam descoberto que alguém havia doado discretamente cestas básicas para algumas famílias da região. A funcionária ficou emocionada, surpresa, incapaz de imaginar quem teria feito aquilo. Todos diziam que era alguém do bairro, alguém generoso, alguém observador. Enquanto ela tentava entender, o milionário desviou o olhar, revelando sem querer um traço que ela percebeu imediatamente. Era ele. Não precisava dizer. Ela simplesmente soube. O coração acelerou, a respiração ficou pesada, e a loja inteira pareceu parar por um segundo, como se tudo estivesse prestes a ser desvendado. O dia estava terminando, mas o segredo estava a um fio de ser totalmente revelado. A noite caía lentamente sobre o bairro, trazendo aquele ar morno misturado com o cheiro de comida caseira vindo das janelas abertas. As luzes dos postes acendiam uma a uma, refletindo no asfalto ainda úmido de um chuvisco rápido que havia passado pouco antes. A loja, vista de fora, parecia um pequeno farol iluminado no meio da rua quase silenciosa. Lá dentro, porém, o clima era completamente diferente. Um misto de tensão, surpresa e expectativa preenchia cada canto. A funcionária permanecia parada perto do balcão, absorvendo o que acabará de perceber. O olhar dele, desviado com leve sinal de constrangimento, dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar naquele momento.
A sensação era de que finalmente todas as peças de um quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, enquanto a verdade, antes oculta, começava a se revelar aos poucos, como um véu sendo retirado delicadamente. Os moradores que haviam entrado para agradecer pelas cestas básicas ainda conversavam animadamente, comentando o quanto aquele gesto tinha feito diferença em suas casas. A funcionária, mesmo tocada, tentava manter a postura profissional, mas o coração batia forte dentro do peito. Olhava ocasionalmente para o cliente misterioso, como se buscasse confirmar com os olhos aquilo que já acreditava saber. Quando o grupo finalmente saiu, a loja ficou em silêncio. Apenas o som suave do ventilador no canto preenchia o ambiente. Ela respirou fundo, tentando formular alguma pergunta, mas não encontrou palavras. Ele parecia lutar com a própria consciência, como se aquele momento fosse o divisor de águas que adiou por meses. O tempo parecia correr lento, denso, criando um espaço emocional tão grande que quase dava para tocar. O primeiro a quebrar o silêncio foi ele. Com passos inseguros, aproximou-se do balcão. A funcionária manteve os olhos fixos, esperando. O semblante dele trazia uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes, um tipo de sinceridade que não se esconde por trás de roupa simples ou de um disfarce estudado. Era o olhar de alguém pronto para desmontar a própria armadura. Antes que pudesse iniciar qualquer explicação, o telefone da loja tocou com insistência. A funcionária pediu licença e atendeu. Do outro lado, a dona da loja falava rapidamente, explicando que o proprietário do imóvel havia marcado uma reunião urgente para o dia seguinte. A funcionária ouvia atentamente, anotando mentalmente os detalhes enquanto a preocupação começava a crescer novamente. A dona desligou sem conseguir esconder a ansiedade, e a funcionária permaneceu alguns instantes parada, reconstruindo mentalmente as informações. Quando voltou a olhar para ele, havia em seus olhos um pedido silencioso de continuidade. Ele inspirou fundo, tentando retomar o fio da conversa anterior. Mas, mais uma vez, o destino parecia testar a paciência dos dois. A campainha da porta tocou, e uma família entrou apressada pedindo uma encomenda que havia sido combinada para aquela noite. A funcionária sorriu, recuperando a postura profissional, e correu para separar os pedidos. Ele observou enquanto ela trabalhava com agilidade. A forma como organizava as embalagens, como atendia com delicadeza mesmo estando claramente cansada, como mantinha o cuidado com cada detalhe, tudo isso acentuava ainda mais o peso da verdade que ele precisava revelar. Sentia que devia mais do que explicações. Devia respeito, clareza, reconhecimento. Devia a ela o direito de saber a verdade que transformaria completamente o relacionamento entre os dois. Depois que a família saiu, a loja voltou a um estado quase vazio. Apenas 2 mesas permaneciam ocupadas, com clientes distraídos em conversas baixas. Era possível, finalmente, falar sem interrupções. Ele caminhou até uma das mesas e fez um gesto para que ela se aproximasse. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou, sentando-se de frente para ele. O olhar dela expressava mais do que curiosidade, expressava um sentimento profundo, misto de confiança e temor. A voz dele saiu baixa, quase rouca. Ele contou que não era quem parecia ser. Explicou que havia chegado ali despretensiosamente, usando roupa simples e postura discreta, porque precisava entender como as pessoas tratavam desconhecidos, sem títulos, sem privilégios. Contou que vinha de um mundo onde muita gente fingia gentileza para obter algo em troca, e que queria, pela primeira vez em muito tempo, experimentar relações humanas verdadeiras. Relatou que, ao entrar na loja pedindo um bolo vencido, imaginava que seria ignorado ou maltratado, como já havia acontecido em tantos outros lugares. Mas ali, naquele momento, encontrou alguém que ofereceu o melhor que tinha, sem julgamentos, sem desprezo, sem pedir nada em troca. Contou que aquilo tocou profundamente algo dentro dele que havia sido deixado de lado por muito tempo. A funcionária ouviu tudo sem interromper. Cada frase dele soava como uma revelação de um mundo que ela nunca imaginou que existisse. A forma como falava transmitia verdade, e mesmo sem nomes, sem identificações, sem detalhes sobre a fortuna que administrava, era impossível não entender o tamanho da confissão. Ela colocou as mãos sobre a mesa, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. A sensação era de estar vivendo algo grande demais para ser absorvido de uma vez só. O cliente misterioso não era apenas alguém generoso, não era apenas alguém com boas intenções. Era alguém que tinha observado cada gesto dela, cada momento de esforço, cada sacrifício feito para manter a loja funcionando.
De repente, antes que pudesse responder, a campainha tocou novamente. Um entregador entrou com 2 caixas grandes, explicando que eram materiais novos solicitados pela dona da loja. A funcionária assinou os papéis sem sequer olhar direito o que era. O entregador saiu rapidamente. Ao abrir as caixas, encontrou utensílios profissionais caros, equipamentos que poderiam melhorar a produção, itens que ela jamais teria imaginado que a dona conseguiria comprar naquele momento tão delicado. Ela se virou para ele com um olhar de surpresa, e ele desviou o olhar mais uma vez, confirmando silenciosamente que havia sido ele quem providenciou tudo. O peso emocional da revelação aumentava. O coração dela batia acelerado, não por medo, mas pela avalanche de compreensão que começava a surgir. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre intenção. Era sobre observar sem invadir. Era sobre valorizar sem exigir nada. O ar ficou pesado novamente. Os últimos clientes foram embora, deixando a loja completamente vazia. A funcionária se aproximou da porta, girou a chave e abaixou parcialmente a cortina. Voltou até a mesa onde ele permanecia sentado, agora com as mãos entrelaçadas como alguém que espera por um julgamento. Ela se sentou. O silêncio tomou conta do ambiente. Observou o rosto dele por alguns segundos longos, absorvendo cada detalhe, como se estivesse vendo pela primeira vez quem realmente estava ali. Sem levantar a voz, ela perguntou o motivo de tudo aquilo. Por que a loja? Por que ela? Por que esconder quem realmente era? Por que continuar aparecendo todas as manhãs, todas as tardes, disfarçado? Ele respondeu com sinceridade crua. Disse que havia encontrado ali algo que não encontrava em nenhum outro lugar: autenticidade. Que ela representava algo que ele tinha perdido ao longo dos anos, consumido por negócios, pressões e decisões frias. Que ali, naquela simplicidade, havia descoberto um lado de si mesmo que acreditava ter desaparecido. A funcionária ouviu tudo com os olhos marejados. Não chorou, mas ficou visivelmente emocionada. A revelação não era pequena. Era enorme. Transformadora. A compreensão da verdade a atingia em ondas, cada uma mais forte que a anterior. Ela se levantou devagar, caminhou até o balcão e apoiou ambas as mãos ali, olhando para o ambiente que sempre considerou seu lar profissional. Ele se levantou também. Por um momento, ficaram de costas um para o outro, respirando o mesmo ar carregado de emoções. Quando ela finalmente se virou para encará-lo novamente, havia algo novo em seus olhos. Algo que misturava entendimento, gratidão e uma dúvida profunda sobre o futuro. A noite avançava, e a verdade finalmente estava posta diante dos dois, sem máscaras, sem disfarces, sem barreiras. E mesmo assim, a sensação era de que algo ainda maior estava prestes a acontecer. A noite cai devagar sobre a cidade, deixando o céu tingido de laranja e rosa como se cada cor estivesse se despedindo aos poucos. As luzes do centro começam a acender, uma a uma, criando aquele brilho que lembra final de novela, onde tudo se organiza, tudo encontra lugar, tudo finalmente respira aliviado. A porta da pequena loja está aberta, e o aroma doce que escapa das prateleiras faz as pessoas desacelerarem o passo só para olhar para dentro. Há algo diferente no ar, algo acolhedor, algo leve. Talvez porque tudo ali carrega uma história que ninguém imagina, mas que cada detalhe faz questão de contar. E isso se vê nos gestos, nos olhares, nos pequenos movimentos que agora enchem o lugar de vida. O homem que um dia entrou pedindo um bolo vencido está parado diante do balcão, observando tudo com um brilho tranquilo no olhar. Nada nele lembra o desconforto do primeiro dia, a tensão da roupa simples, o jeito tímido de quem não queria ser visto. Hoje a segurança em cada passo, uma serenidade que veio não do dinheiro que sempre teve, mas da certeza do que encontrou ali. A atendente arruma os doces com cuidado, como se cada embalagem fosse um presente para alguém especial. Os cabelos presos de forma simples, o avental limpo, as mãos que trabalham com carinho em cada detalhe, tudo deixa claro o tipo de pessoa que ela é. Uma pessoa que escolhe a bondade mesmo quando ninguém está olhando. Uma pessoa que tratou bem um desconhecido sem imaginar quem ele era. Uma pessoa que mudou um destino inteiro sem perceber. O movimento é constante. Clientes entram e saem. Um casal jovem agradece pelo atendimento. Uma senhora elogia os pães frescos. Uma criança aponta o bolo colorido e dá risada quando recebe uma amostra grátis. A atendente sorri, e o ar parece ficar mais leve só por causa disso. O homem observa tudo como quem grava cada segundo. Não há pressa em seus olhos. Não há dúvida.
A decisão já está lá dentro dele, pronta, firme, tranquila. A atendente termina de ajudar um cliente, limpa o balcão e só então percebe o jeito como ele a observa. Há um silêncio rápido entre os dois, um silêncio bom, cheio de significados que não precisam ser ditos. Ela pergunta se ele está bem. Ele confirma com um aceno leve, mas seu olhar diz algo mais profundo, algo que ela não entende de imediato. As luzes da loja acendem por completo, deixando o ambiente aconchegante. O cheiro de bolo recém-saído do forno se espalha, envolvendo tudo como um abraço quente. O homem respira fundo, como se estivesse absorvendo aquilo pela última vez daquele jeito simples, antes que tudo mude. A atendente pega uma forma de bolo e a coloca na bancada. O forno soa ao fundo, anunciando que outro pedido está pronto. Ela ajeita tudo com seu jeito meticuloso e gentil, enquanto ele se aproxima do balcão. Finalmente, ele abre a boca para falar. A voz sai firme, mas carrega a emoção de alguém que segurou aquilo por muito tempo. Ele conta quem realmente é. Não com ostentação. Não com orgulho. Mas com a sinceridade de quem deve a verdade a alguém que foi honesta desde o primeiro momento. Ele explica que entrou ali disfarçado. Explica que pediu um bolo vencido porque queria ver como seria tratado. Explica que não esperava encontrar o que encontrou. A atendente fica imóvel. Seus olhos se arregalam. O coração dispara. Ela segura o pano nas mãos como se precisasse de algo firme para não cair. A revelação a pega de surpresa, mas não há medo, apenas aquele impacto profundo de quem vê, de repente, o mundo inteiro se reorganizar diante de si. Ele continua. Diz que não esqueceu a forma como ela o tratou. Diz que jamais esqueceu o gesto de oferecer o melhor da loja a alguém que parecia não ter nada. Diz que aquilo mudou mais do que o dia dele. Mudou a forma como ele passou a ver tudo ao redor. A atendente escuta sem conseguir mover os lábios. A respiração fica curta, como se as palavras dele atravessassem o ar e pesassem na pele, no peito, no coração. Ela sente uma onda de emoção quente subir por dentro, aquela sensação de que algo lindo está prestes a acontecer, mas o corpo ainda não consegue reagir. Ele respira fundo outra vez. Há uma calma diferente em seu olhar, como se tivesse finalmente chegado no momento certo. Então ele diz que comprou a loja. Não para tirar dela. Não para reformar tudo sozinho. Não para colocar outra pessoa ali. Ele comprou para dar a ela. As palavras caem no ar como chuva depois de muito calor. Devagar, profundas, transformadoras. A atendente leva a mão à boca, os olhos marejam de imediato. As lágrimas não vêm com desespero, mas com aquele alívio doce de quem batalhou tanto e finalmente vê algo bonito acontecer. Ela balança a cabeça em negação porque não acredita. Porque nunca imaginou algo assim. Porque a vida nunca lhe deu presentes daquele tamanho. Mas ele confirma. Explica que fez toda a documentação. Explica que tudo está no nome dela. Explica que ela tem total liberdade para seguir do jeito que sempre sonhou. A emoção toma conta. As lágrimas finalmente escorrem, silenciosas, puras, cheias de gratidão. Ela cobre o rosto com as mãos enquanto o peito sobe e desce com a intensidade do momento. Ele se aproxima devagar e toca sua mão com delicadeza, pedindo que ela o olhe. Ela levanta o rosto com os olhos cheios d'água. A expressão dele é serena, sincera, segura. Ele diz que não está fazendo aquilo por pena. Não está fazendo porque pode. Está fazendo porque ela merece. Porque ela fez por ele quando não fazia ideia de quem ele era. Porque viu nele humanidade antes de ver qualquer outra coisa. A loja, silenciosa agora, parece ouvir tudo. As luzes brilham mais. O cheiro doce no ar parece abraçar os dois. Há algo mágico no ambiente, algo que só existe em finais que foram construídos com verdade. A atendente tenta falar, mas a voz falha. Ela respira fundo e apenas agradece do jeito mais simples, mais honesto, mais emocionado que alguém poderia agradecer. Ele sorri. Um sorriso calmo, de quem encontrou mais do que buscava. Ela limpa as lágrimas e pergunta por que ele voltou. A pergunta tem um peso maior do que parece. Ele olha para ela por alguns segundos. Um olhar cheio de significado, cheio de sentimentos que cresceram devagar, capítulo por capítulo, gesto por gesto, sem precisar ser explicados. Então ele diz que voltou porque não queria que tudo terminasse com um simples obrigado. Voltou porque encontrou ali algo raro.
Voltou porque, no meio de uma vida cheia de excessos, aquele dia em que ela ofereceu o melhor bolo da loja foi o dia mais verdadeiro que ele viveu em muito tempo. Ela sente outra onda de emoção subir. Não apenas pelo presente, não apenas pela verdade, mas pelo que está se formando ali, no espaço silencioso entre os dois. Ele estende a mão, oferecendo algo simples, simbólico e importante: a oportunidade de recomeçar não só profissionalmente, mas emocionalmente também. Uma parceria que nasceu sem intenção, mas se transformou em algo forte, bonito e inesperado. Ela aceita a mão. O toque é leve, mas firme. E parece selar algo que não precisa de discurso. Os dois ficam ali por alguns segundos, apenas respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma certeza silenciosa de que aquele é o início de uma nova fase, construída com respeito, bondade e algo que começa a nascer no fundo dos dois. A câmera imaginária se afasta devagar. A loja é iluminada. Os dois lado a lado. O futuro aberto, leve, cheio de possibilidades. E o sentimento claro de que tudo valeu a pena. Fim. Chegou até o fim? Então escreve começo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.